Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Mais uma leitura da Bíblia. Hoje nós vamos ler Salmos 79, a partir do 79. Estamos no dia de número 222 do nosso plano de leitura bíblica anual, onde em 365 dias, se Deus quiser, teremos lido a Bíblia toda. Leitura com interpretação. O compromisso desse clube deste ano que nós estamos é lermos e interpretarmos os textos. Como nós estamos lendo o livro dos Salmos, alguns textos são proféticos, messiânicos, algumas palavras difíceis para o nosso vocabulário, então aí a gente até vai interpretando nesses momentos. Agora, como muitos salmos são canções, não há o que se falar, não há muita coisa para a gente interpretar, tá? A não ser que seja messiânico, profético, doutrinário, normativo, aí a gente para e fala um pouquinho, tá? Mas quando é só realmente a leitura dos salmos, a gente segue. Não é um devocional, se fosse um devocional, nós iríamos destacar ali alguns versículos para aplicarmos na nossa vida, seria uma leitura devocional, mas não é o objetivo do nosso encontro esse ano, tá bom? Então, vamos seguir com a leitura tranquila dos Salmos 79 em diante. Antes, vamos fazer nossa oração. Não esquece de dar o seu like, você que está acompanhando ao vivo ou a gravação em outro horário. Se você está chegando por aqui hoje, se inscreve no canal, ative as notificações tocando no sininho e te oriento que resgate o primeiro e o segundo dia. Está gravado, está na playlist aqui do YouTube. Você resgata o primeiro e o segundo dia, que tem as explicações, por que nós escolhemos a Bíblia King James, o que é o exercício da hermenêutica. É bom que você resgate os primeiros dias, tá bom? Então vamos fazer uma oração. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, quero render graças ao Teu nome porque o Senhor é muito bom e as Suas misericórdias duram para sempre. Por causa das Tuas infinitas misericórdias estamos aqui, Senhor, mais um dia reunidos, com força, com disposição, saúde. Obrigado, Senhor, por esse clube de leitura que a cada dia vem crescendo, vem desenvolvendo, não apenas em número, mas também em conhecimento, debaixo da Tua graça, sempre. Rendemos graças ao Teu nome, porque o Senhor nos proporcionou esse encontro, esse clube. Louvado seja o Teu nome. Fala ao nosso coração, dirige a nossa leitura, nos ajude, Senhor, a interpretar os textos, a trazer para a nossa vida as orientações, que possamos crescer, Senhor, a cada dia, através dessa leitura. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bíblia na tela, versão King James de 1611. Vamos seguir com a leitura. Salmo 79, versículo 1. É um salmo de Asaf. Ó Deus, os pagãos chegaram à tua herança. Teu santo templo eles contaminaram. Eles reduziram Jerusalém a montões. Os cadáveres dos teus servos eles deram para que servissem de alimento para as aves do céu. A carne dos teus santos aos animais da terra. Seu sangue eles derramaram como água ao redor de Jerusalém, e não houve ninguém que os enterrasse. Nos tornamos uma vergonha para os nossos vizinhos, um desdém e um escárnio para aqueles que nos cercam. Por quanto tempo, Senhor? Ficarás zangado para sempre? Queimará o teu ciúme com o fogo? Derrama a tua ira sobre os pagãos que não conheceram a ti e sobre os reinos que não chamaram teu nome. Pois eles devoraram Jacó e devastaram sua habitação. Não te lembres contra nós iniquidades passadas, que as tuas tenras misericórdias nos impeçam rapidamente, pois fomos levados para muito baixo. Ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação, para a glória do teu nome, livra-nos, purga os nossos pecados por causa do teu nome. Em vida, né?
Não tem negócio de purgatório após a morte, né? Em vida. Versículo 10. Portanto, diriam os pagãos: onde está o seu Deus? Seja ele conhecido entre os pagãos, à nossa vista, pela vingança do sangue dos teus servos que é derramado. Venham diante de ti os suspiros do prisioneiro, segundo a grandeza do teu poder. Preserva aqueles que são designados para morrer e retribui aos nossos vizinhos 7 vezes no seu peito a vergonha, como a qual eles te envergonharam, ó Senhor. Assim, nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, daremos graças para sempre. Mostraremos o teu louvor a todas as gerações. Salmo 80. Dai ouvidos, ó pastor de Israel, tu que guias José como um rebanho, tu que habitas entre os querubins, resplandece. Diante de Efraim, Benjamim e Manassés, agita a tua força e vem e salva-nos. Faze-nos voltar, ó Deus, e faz brilhar a tua face, e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, por quanto tempo ficarás zangado contra a oração do teu povo? Tu os alimentastes com o pão de lágrimas, e deste-lhes lágrimas para beber em grande quantidade. Tu crias contendas aos nossos vizinhos, e os nossos inimigos riem entre si. Faze-nos voltar novamente, ó Deus dos exércitos, e faz brilhar a tua face, e nós seremos salvos. Tu trouxestes uma videira do Egito, expulsaste os pagãos e a plantaste. Preparaste um lugar diante dela, e a fizeste aprofundar raízes, e ela preencheu a terra. Os montes foram cobertos pela sua sombra, e seus ramos foram como cedros graciosos. Ela enviou os seus ramos ao mar, e os seus galhos ao rio. Então, por que quebraste-lhe as suas sebes? Para que todos os que passassem pelo caminho lhe arranque algo? O javali da floresta a desperdiça, e o animal selvagem do campo o devora. Retorna, nós te imploramos, ó Deus dos exércitos. Olha para baixo do céu, contempla e visita esta videira, e a vinha que a tua mão direita plantou, e o galho que tu fizeste forte para ti. Ele está queimado pelo fogo, ele está cortado. Eles perecem à repreensão do teu semblante. Esteja a tua mão sobre o homem da tua mão direita, sobre o filho do homem a quem fizeste forte para ti mesmo. Assim, nós não voltaremos de ti. Vivifica-nos e nos chamaremos pelo teu nome. Faze-nos voltar novamente. Ó Senhor Deus dos exércitos, faz brilhar a sua face e seremos salvos. Vamos para o Salmo 81. Olha, quando nós lemos os Salmos, já tendo um conhecimento bíblico, histórico, é uma leitura mais tranquila. Você não fica, usar um termo assim bem popular e mais juvenil talvez, você não fica boiando no assunto. Muitas pessoas falam assim, eu leio e não entendo nada. Por quê? Porque a Bíblia tem conexões, ela tem uma continuidade, ela tem um contexto, tem uma linha do tempo, ela é sistemática, né? Então, quando eu pego um salmo, como por exemplo o Salmo 80, que nós acabamos de ler, e fala assim, versículo 3, faz-nos voltar, ó Deus, e faz brilhar a sua face e seremos salvos. Ó Senhor Deus dos exércitos, por quanto tempo ficarás zangado? Tu os alimentaste com pão de lágrimas, deste beber lágrimas, e deste-lhes lágrimas para beber de grande quantidade. Versículo 8, tu trouxeste uma videira do Egito, expulsaste os pagãos e os plantaste. Então, todos esses assuntos a gente já sabe, nós já conhecemos. Nós sabemos o que Deus fez. Deus tirou do Egito e plantou em uma terra boa. Mas o que aconteceu? Aí vamos aqui, por exemplo, no Salmo 79, no comecinho. Ó Deus, os pagãos chegaram à tua herança.
Teu santo templo eles contaminaram, eles reduziram Jerusalém a montões. O que é isso? Nós já lemos. Nós já lemos, o povo já estava em posse da terra prometida quando os pagãos, quando outros povos invadiram Jerusalém, reduziram Jerusalém a nada, queimaram o templo, derrubaram os muros. Por que tudo isso? Nós já sabemos, porque Israel abandonou o Senhor, cedeu aos pecados, à idolatria, à prostituição. Então, ler o Salmo 79 do nada realmente é difícil de entender. Uma pessoa que nunca leu a Bíblia, uma pessoa que não conhece a história do povo de Israel, aí de repente pega a Bíblia, né, faz uma oração, ó Deus, fala comigo. Aí abre lá em Salmo 79. Ó Deus, os pagãos chegaram à tua herança, teu santo templo eles contaminaram, eles reduziram Jerusalém a montões. Os cadáveres dos teus servos eles deram para... Com o objetivo de interpretar a Bíblia, usando a hermenêutica, por isso que eu estou conduzindo, pulando alguns livros, não em sequência cronológica. Entendemos os evangelhos, depois voltamos à história do povo de Israel, desde a criação até o êxodo e até a toma posse da terra prometida, que é o livro de Josué. Depois que entendemos a história do povo hebreu, tá travando um pouquinho, né? Deixa eu aguardar aqui para ver se volta. Só aguardar. Aguarde um instante, tá? Voltou, né? Me dei mais 15 segundos até atualizar realmente e eu continuo aqui o assunto. Voltou. Muito bem. Eu estava falando o seguinte. A pessoa lê Salmos. Aí uma pessoa que nunca leu a Bíblia, não conhece a história do povo de Israel, de repente abre em Salmo 79. Ó Deus, os pagãos chegaram à tua herança. Teu santo templo eles contaminaram. Eles reduziram Jerusalém a montões. Os cadáveres dos teus servos eles deram... Aí vai lá na outra parte, o versículo 5. Por quanto tempo, Senhor, ficarás zangado para sempre? Queimará o teu ciúme com fogo? A pessoa não vai entender nada. Por isso que este ano nós estamos lendo e interpretando a Bíblia, usando a chave hermenêutica, que é Bíblia explicando a Bíblia, unindo pontos. Por isso que eu estou passeando com vocês, guiando a leitura em livros, não em ordem cronológica. Alguns acabam desistindo no meio do caminho, desanimando, porque às vezes você está ali, por exemplo, no Novo Testamento, nas cartas, as cartas gerais. Depois das cartas gerais, vem o Apocalipse. E às vezes algum amigo leitor do nosso clube estava ali aguardando, tá chegando o Apocalipse. Aí vê que antes de ler o Apocalipse eu voltei para Salmos. Aí desanima. Mas é assim, como que vai entender o Apocalipse se não entendeu a Bíblia inteira? O que vem antes do Apocalipse? Como que a pessoa iria entender os Salmos se elas não conhecessem a história do povo de Israel? Então, começamos pelos Evangelhos, que é para os dias de hoje. Entendemos os Evangelhos, aí viriam a igreja, e a igreja começou com o povo hebreu. Então vamos voltar a entender a história do povo hebreu. Desde a criação até o êxodo, até a posse da terra prometida, entendemos tudo. Aí voltamos lá para a carta aos Hebreus. Entendemos aquela história dos hebreus, lemos como foi ali no tempo da teocracia, depois da monarquia. Entendemos? Voltamos para as cartas gerais. Agora, vamos concluir aqui a forma em que o povo falava com Deus, como Deus queria ser tratado. Os Salmos, o livro dos Salmos, gente, é um resumo praticamente da Bíblia inteira. Então, reforça o nosso conhecimento. O livro dos Salmos está trazendo tanto o que aconteceu no passado, nós acabamos de ler aqui. O livro do Salmo ele vai falar sobre Cristo. O livro dos Salmos vai falar sobre futuro, salvação, eternidade.
Então vamos ler o livro dos Salmos, vamos buscar sabedoria através dos provérbios. E aí assim a gente continua. Então eu estou parando um pouquinho a leitura, estávamos lá no 81, né? Para falar para vocês que é necessário. Aí você consegue perceber, por exemplo, que hoje lendo os Salmos, você já entende. Você não está, desculpe mais uma vez usar essa palavra, boiando no assunto. Você já sabe, bom, isso aqui não é para mim. Isso aqui está se referindo ao povo do passado. Não preciso falar com Deus dessa forma. Essa forma foi falada por um povo que estava exilado, sem terra, povo reduzido a nada, famílias destruídas. 70 anos seriam necessários, segundo a profecia, para que eles voltassem. Você imagina aí, 70 anos não são 7 dias. Por isso que eles falavam, ó Deus, está demorando, até quando? Será para sempre isso? Tá? Então, só para ficar claro aí para vocês como está funcionando a leitura desse ano. Salmo 81. Cantai alto a Deus, nossa força. Fazei um alegre barulho ao Deus de Jacó. Tomai um salmo e trazei junto o tamborim, a harpa agradável com o saltério. Tocai a trombeta na lua nova, no tempo designado, em nosso solene dia de festa. Pois este foi um estatuto para Israel e uma lei do Deus de Jacó. Isto ele ordenou em José por testemunho, quando ele saiu pela terra do Egito, onde ouvi uma língua que eu não entendia. Eu removi do seu ombro o fardo, suas mãos foram libertas dos potes. Tu clamastes na tribulação, e eu te livrei. Te respondi no lugar secreto do trovão, provei-te nas águas de Meribá. Então, tudo isso aqui a gente já sabe. Onde que o povo foi provado do trovão? No encontro, no monte onde foi feito o pacto. Naquele dia foi um dia terrível, a terra tremeu, trovões, fumaça, monte fumegando. Depois, provei-te nas águas de Meribá. Lembra? As águas eram amargas e tal, toda aquela história que nós já lemos no Êxodo. Versículo 8. Ouve, ó meu povo, e testemunharei a ti, ó Israel, se tu me ouvires. Não haverá Deus estranho em ti, nem tu adorarás nenhum Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te trouxe da terra do Egito. Abre bem a tua boca, e eu a encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não quis nada de mim. Está vendo como o Salmo é um resumo do que nós já lemos, aí fortalece o nosso entendimento? Então, eu os entreguei à luxúria dos seus próprios corações, e eles caminharam em seus próprios conselhos. Oh, se meu povo tivesse me ouvido, e Israel tivesse andado em meus caminhos, eu logo teria subjugado os seus inimigos e virado a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor deveriam ter se submetido a ele, mas o seu tempo duraria para sempre. Ele os teria alimentado com o mais fino do trigo, e eu o te satisfaria com o mel tirado da rocha. Salmo 82. Deus se encontra na congregação dos poderosos. Ele julga entre os deuses. Por quanto tempo julgareis injustamente e aceitareis as pessoas dos perversos? Selá. Defendei os pobres e os órfãos. Fazei justiça ao aflito e ao necessitado. Livrai o pobre e o necessitado. Liberte-os da mão dos perversos. Eles não conhecem, nem entendem. Eles caminham na escuridão. Todos os fundamentos da terra estão fora de curso. Eu disse, vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. Todavia, morrereis como homens, e caireis como um dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois tu herdarás todas as nações. Salmo 83. Não estejas em silêncio, ó Deus, não te cales e não fiques imóvel, ó Deus,
Pois eis que teus inimigos fazem um tumulto, e aqueles que te odeiam levantaram a cabeça. Eles tomaram astuto conselho contra o teu povo, e consultaram contra os teus escondidos. Eles disseram: Vinde, nós os cortemos fora para que não sejam uma nação, que o nome de Israel não seja mais em lembrança. Pois eles se consultaram juntos com um consentimento, estão aliados contra ti. Os tabernáculos de Edom e os ismaelitas, de Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, os filisteus com os habitantes de Tiro. Assur também se juntou a eles. Eles ajudaram os filhos de Ló, Selá. Faça a eles como aos midianitas, como a Cícera, como a Jabim, no ribeiro de Quizon, os quais pereceram em Endor, tornaram-se como estrume para a terra. Tudo isso a gente já leu, né? A gente conhece essa história. Faze seus nobres como Oreb e como Zeeb, sim, todos os seus príncipes como Zebá e como Zalmuna, que disseram: tomemos para nós as casas de Deus em possessão. Ó meu Deus, faze-os como uma roda, como o restolho diante do vento, como o fogo queima a madeira e como a chama que incendeia os montes. Então persegue-os com a tempestade e deixa-os com medo da tua tormenta. Enche as suas faces de vergonha, para que eles possam buscar o teu nome, ó Senhor. Que eles sejam confundidos e atribulados para sempre. Sim, sejam eles envergonhados e pereçam. Que os homens possam saber que tu, cujo único nome é Jeová, és o Altíssimo sobre a terra. Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos! Minha alma deseja, sim, até desmaia pelos átrios do Senhor, desculpe. Meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Sim, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde ela pode pôr os seus filhotes junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Abençoados são aqueles que habitam na tua casa. Eles ainda estarão te louvando, Selá. Abençoado é o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os seus caminhos, o qual, passando pelo vale de Bacá, faz dele um poço. A chuva também enche os tanques. Eles vão de força em força, cada um deles em Sião aparece diante de Deus. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ouve a minha oração. Dá ouvidos, ó Deus de Jacó, Selá. Contempla, ó Deus, nosso escudo, e olha para a face do teu ungido, pois um dia em teus átrios é melhor do que 1000. Eu preferiria ser um porteiro na casa do meu Deus, do que habitar nas tendas da perversidade. Pois o Senhor, Deus, é um sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhuma coisa boa ele reterá daqueles que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, abençoado é o homem que confia em ti. Que salmo maravilhoso, né? Pois o Senhor, Deus, é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Nenhuma coisa boa ele reterá daqueles que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, abençoado é o homem que confia em ti. Bom, é só uma leitura. Se fosse um devocional, eu já ia pegar esse versículo aqui para aplicar. Mas deixe grifado aí na sua Bíblia, né? Faça um devocional depois com base nele. Salmo 85. Senhor, tu foste favorável à terra. Tu trouxeste de volta os cativos de Jacó. Perdoaste a iniquidade do teu povo. Cobriste o teu santo... Cobriste todo o seu pecado. Selá. Retiraste toda a tua ira. Tu desviastes da ferocidade da tua raiva. Transforma-nos, ó Deus da nossa salvação, e faz com que a tua ira em relação a nós cesse. Ficarás irado conosco para sempre? Alongarás a tua ira a todas as gerações? Não nos reviverás outra vez, para que o teu povo possa regozijar-se em ti? Mostra-nos tua misericórdia, ó Senhor, dá-nos a tua salvação.
eu ouvirei o que Deus, o Senhor, falar, pois ele falará de paz ao seu povo e aos seus santos, mas que eles não se voltem novamente à loucura. Certamente certamente a sua salvação está perto daqueles que o temem, que a glória possa habitar em nossa terra. A misericórdia e a verdade se encontram juntas, a justiça e a paz se beijaram. A verdade saltará para fora da terra, e a justiça olhará para baixo, lá do céu. Sim, o Senhor dará àquele que é bom, e a nossa terra renderá o seu crescimento. Justiça irá diante dele e nos colocará no caminho dos seus passos. Graças a Deus que em Cristo Jesus já cumpriu esse salmo, né? Ele esteve aqui, ele falou da paz, a misericórdia esteve conosco, a justiça lá do alto nos olhou, nos justificou, nos mostrou o caminho, nos colocou no caminho, deixou as suas pegadas para que pudéssemos segui-la, né? Sigamos então as pegadas de Cristo. Um abraço de fé e força. Deus abençoe a todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.